Olha, talvez você não precise fechar as portas, mas você com certeza precisa matar o seu modelo atual se você quer abrir espaço para o novo, assim como a Prada fez. E aqui nesse vídeo você vai entender, independentemente do tamanho do seu negócio ou do modelo, se você presta serviços, se você tem um negócio físico ou se você é uma infoprodutora, uma mentora, uma consultora, não importa o tamanho do seu negócio ou o modelo dele. Aqui nesse vídeo você vai entender como elevar e transformar o seu posicionamento para outro patamar, para outro nível, entrando até mesmo, e por que não, no novo luxo, que não se trata mais sobre vender apenas um produto, mas vender acima de tudo um estilo de vida. Então, se você ficar comigo até o final, você vai acessar estratégias para reposicionar a sua marca de uma vez por todas e começar a atrair clientes que pagam o quanto você merece. Pega o seu chá, o seu café, a sua água, seja o que for, e vem aprender comigo. Se você ainda não estava inscrita no canal, toda semana tem vídeos novos sobre mentalidade, estratégia, negócios, posicionamento, vendas e muito mais para você. Eu me chamo Maia Santos, sou CEO da The Wonder Company, o ecossistema com 6 marcas, host do Ponta Solta Podcast e fundadora da maior comunidade de posicionamento, a Comunidade Wonder. E nesse vídeo eu quero te contar um pouco sobre uma das estratégias mais ousadas que a Prada já fez e como muitas marcas de luxo, elas estão se readaptando ao novo momento, à nova realidade que nós estamos vivendo. Bom, se você consome um pouco de internet, se você assiste vídeos, se você está no TikTok, se você está no digital, você já percebeu que o nosso modo de consumir, ele mudou muito nos últimos anos. É como se a gente tivesse vivido e passado por uma era de conteúdos muito rasos, de conteúdos muito curtos, com muitos estímulos, então aqueles conteúdos com dancinha, com grandes transições, com grandes edições. Vídeo curto, quanto mais curto melhor, vídeos de 30 segundos, 20 segundos, 7 segundos com leia a legenda escrito neles. E agora nós estamos vivendo um momento, uma era onde o bom conteúdo, o conteúdo valorizado, o conteúdo que de fato converte é um conteúdo longo, um conteúdo profundo, um conteúdo com embasamento, um conteúdo de quem sabe o que está falando, sabe o que está dizendo. E isso se reflete muito, não só no conteúdo, mas em todas as áreas da vida. Eu sempre costumo dizer para as minhas alunas que se você quer saber como está o mundo, se você quer entender o comportamento das pessoas, se você quer entender sobre política e economia, olhe para a moda. Olhe para o que as grandes marcas de luxo estão fazendo. Isso é algo que eu aprendi muito quando eu morei em Milão, ano passado. Eu morei em Milão, estudei no Instituto Marangoni, que é uma das maiores escolas quando o assunto é moda e mercado de luxo. E nós aprendemos muito isso lá, que o mercado do luxo é como se ele ditasse muito o comportamento do ser humano. E o que nós estamos vendo de últimos movimentos das grandes marcas é que agora elas estão muito mais preocupadas em vender a experiência antes do produto. Porque o produto por si só é muito fácil de você falsificar. Então a gente vê muito na Shopee, nesses Shein, nessas lojas de fast fashion, a gente vê muito produtos falsificados, produtos falsos. E se eu posso comprar um produto falsificado, então o que me diferencia, o que diferencia o luxo? E as marcas foram entendendo isso e elas foram cada vez mais acrescentando experiências. Então, por exemplo, a Miu Miu lançou um clube do livro, a própria Prada tem o café da Prada, assim como a Ralph Lauren tem o café da Ralph Lauren, a Louis Vuitton com um hotel, simplesmente um hotel, desde assim de clube, resorts e várias outras experiências
que as marcas agora estão investindo alto, porque elas entenderam que é muito mais sobre um estilo de vida do que só sobre um produto. E aí, por que eu tô te contando isso? Por que eu tô te trazendo todo esse cenário? Porque é importante você entender o cenário atual e aprender com o mercado de luxo para você se tornar uma marca cada vez mais valiosa. Então, a partir do momento que você entende que você não vende um produto, que você não vende um serviço, que você não vende só um entregável, algo físico, palpável, você vende um estilo de vida, você vende uma identidade, você vende um selo. Eu sempre trago essa pergunta para as minhas alunas: qual é o seu selo? Como assim? Poxa, se a gente pensa em Harvard, logo você pensa em uma pessoa inteligente. Se você pensa na Chanel, você pensa em uma mulher elegante. Se você pensa na Harley Davidson, você pensa em uma pessoa mais rebelde, mais aventureira. Você pensa em um cara barbudo. Então, qual que é o selo que você vende junto com aquilo que você entrega? Eu sei que quando a gente tem um negócio menor, isso parece um pouco complexo, mas não é. Se, por exemplo, eu sou uma social media que o meu principal valor é a criatividade, os meus conteúdos eles são muito criativos, o selo que eu estou emprestando para o meu cliente é a criatividade. São conteúdos disruptivos, conteúdos criativos. Se eu sou uma social media, mas o meu principal atributo de marca é a história, o storytelling, é envolver as pessoas em uma narrativa importante, uma narrativa magnética, eu estou dando esse selo ao meu cliente, o selo de que ele vai ter as melhores histórias dentro do perfil dele. Então, qual é esse selo que você empresta, que você proporciona ao seu cliente? Essa é uma pergunta X, uma pergunta chave para você responder na hora de reposicionar a sua marca. E aí, lembra do exemplo que eu trouxe anteriormente da Prada? Como eu falei, a Prada ela precisou se reposicionar. Não é que a marca ela chegou a falir, mas ela chegou bem próximo disso. Então ela estava em uma onda onde as pessoas simplesmente não compravam mais, é como se elas não se identificassem mais com a marca, e eles precisaram matar o modelo como eles trabalhavam, a coleção, as peças, a comunicação e, acima de tudo, os preços. Então eles fizeram uma estratégia super ousada, que foi de aumentar os preços ao invés de diminuir. Quando a gente pensar uma empresa que está prestes a falir, você jamais vai pensar que a solução para essa empresa é aumentar os preços. Você vai pensar o quê? O óbvio. Qual que é o óbvio? Vamos botar tudo 50% de desconto, vamos liquidar total, vamos fazer isso aqui vender igual água. E aí você pensa que a solução é o quê? Cortar o preço pela metade. E aí, de repente, vem a Prada com uma estratégia disruptiva, uma estratégia diferente. Ela pega o que seria óbvio e ela vai para o não óbvio. E isso dá certo. Então, eu gosto de trazer esse exemplo justamente para você entender que se você não está vendendo como você gostaria, se você não está batendo as suas metas, então é porque o que você está fazendo não está gerando resultados. E muitas vezes você perde um tempo danado insistindo em uma estratégia que não está funcionando, em um modelo de conteúdo que não está convertendo, em uma promessa que não está sendo atraente o suficiente ou em um preço que definitivamente não é o que a sua audiência quer pagar. Então, muitas vezes, você sabe que está errando, você sabe que poderia mais, só que você permanece insistindo naquilo numa tentativa, sei lá, de provar que você não está tão errado assim. Mas, de novo, se o que você está fazendo não está gerando o resultado que você gostaria que gerasse, então você precisa mudar a sua estratégia. Você precisa mudar aquilo que você está fazendo. Eu mapeei quais foram as ações que a Prada implementou, as estratégias que a marca implementou, e eu trouxe aqui de forma objetiva para você começar a aplicar hoje mesmo na sua marca e no seu negócio. Pegue o papel e a caneta. Essas são as 5 lições práticas que a Prada te ensina para você passar a vender cada vez mais. Primeiro, menos é mais. Ao invés de você entrar naquele looping de desespero quando você não está vendendo, que é achar que a grande solução é criar vários novos produtos, criar várias novas soluções,
E aí você sai aumentando o seu portfólio de produtos, de serviços, sem olhar para aquilo que você está fazendo primeiro. E esse é um erro muito comum. No luxo, menos é mais. Então, quanto mais opções eu dou para o meu cliente, eu deixo ele cada vez mais confuso, porque ele já não sabe qual é a melhor alternativa, qual é a melhor opção para ele. Então, você diminuir o seu portfólio de soluções, você investir mais tempo na curadoria, ou seja, no que eu estou oferecendo, como eu estou oferecendo, e eu subir o sarrafo, eu elevar a régua das minhas entregas atuais, pode ser a melhor estratégia. Então, ao invés de você querer ofertar tudo para todo mundo, criando um leque infinito de soluções que vai deixar o seu cliente mais confuso, mais angustiado, mais ansioso, você vai diminuir, você vai cortar pela metade. Você vai criar uma entrega única, poucos produtos, um portfólio mais enxuto, porque esse portfólio mais enxuto faz com que você se segmente mais. Quanto mais segmentada, quanto maior a filtragem, melhor. Quanto maior é o quão específico é o que você vende, mais você se destaca naquilo. Exemplo, tem uma diferença entre você se posicionar como terapeuta e terapeuta de casais. E mais específico ainda, se é uma terapeuta de casais que estão há mais de 10 anos juntos. Ou terapeutas de casais que estão tentando engravidar. Olha que especificidade isso. Quanto mais específico, quanto mais enxuto é o meu portfólio, quanto mais segmentado é a minha comunicação, automaticamente menos concorrência eu tenho e eu posso fincar melhor a minha bandeira. Eu tenho mais possibilidades de me diferenciar e de me destacar dos demais. Segunda, estética comunica valor. Não adianta, você pode não concordar comigo, você pode achar que o mundo é injusto por isso, mas o mundo é o que é. Desde que existe, nós somos seres visuais. O que significa que quando a gente fala de uma marca luxuosa, uma marca de valor mais elevado, a estética ela conta muito, os detalhes contam muito, o cheiro do local, os detalhes desde o momento que você entra, como você serve o café. Então, por exemplo, eu tenho uma clínica de estética, como você serve o café? Como é a água? Eu ofereço só a água da torneira ou é uma água saborizada, geladinho, eu tenho um drink específico? O café é só um café passado, que você passou às 8 da manhã e agora 1 da tarde você está oferecendo para cliente aquele café frio, aquele café ruim? Ou é um café de uma máquina de café que tem opção de cappuccino, chocolate quente, aí você enfeita, você deixa aquela coisa bonita? Eu sei que isso parece, nossa, mas é um alto investimento, uma perda de tempo. Nada daquilo que vai aumentar a satisfação do seu cliente é uma perda de tempo. Você cuidar dos detalhes não é uma perda de tempo. E honestamente, se você não fizer isso pelo seu negócio, então o que você está fazendo com o seu tempo? Se eu não estou pensando em como melhorar a minha entrega, se eu não estou olhando para os detalhes, se eu não estou colocando o meu cliente no centro de tudo, então honestamente, o que caramba você está fazendo com o seu tempo? Porque se você tem um negócio, a prioridade é essa. É buscar melhorar cada vez mais. Então a estética ela comunica muito, a imagem ela comunica muito. Você, como uma marca pessoal, como uma prestadora de serviço, você precisa cuidar da sua imagem o tempo inteiro, porque a percepção de valor que você não transmite hoje provavelmente está na imagem que você não administra com excelência. Terceiro, narrativas são a moeda mais cara. Narrativa é a moeda dessa geração. Quando você entende o poder de vender histórias antes do produto, de você vender um storytelling através do seu conteúdo, é quando de fato as coisas começam a mudar. O cliente que vai contratar você, principalmente se você trabalha com prestação de serviço,
ele precisa entrar em um novo capítulo da vida dele, ele precisa enxergar o seu serviço como um novo capítulo, como uma ascensão que ele vai viver, como um novo momento. Eu gosto muito, por exemplo, de usar a narrativa do contraste, então de mostrar para a minha cliente quem é ela antes de comprar de mim e quem ela se torna com o meu produto, através do meu conhecimento. Essa narrativa de contraste, quem era você antes e depois do produto, é o que faz a pessoa ela se enxergar vivendo aquilo e ela desejar cada vez mais. Então, se hoje você não está conseguindo reter a atenção da sua audiência, é porque provavelmente você não está contando histórias o suficiente. Quarta lição: selecione o público. O luxo nunca tenta agradar todo mundo, nunca tenta vender para todo mundo, muito pelo contrário. Quanto mais muro eu acrescento na minha comunicação, melhor. Quanto mais eu faço uma filtragem, melhor. Então, no serviço, por exemplo, é você escolher quem é o seu cliente ideal e falar diretamente para ele, mesmo que isso exclua outras pessoas, e de fato vai. O seu papel é excluir, é falar, olha, até aqui você pode entrar, daqui para cá é meu cliente, ele age dessa forma, ele é desse jeito. Você escolhe o seu público e você comunica para ele, mas Mai, eu quero atrair esse público aqui, eu não sei como atrair ele. Começa falando com coisas que ele se identifica, desejos que ele possui, problemas que ele enfrenta. Começa despertando o desejo naquilo que é importante para ele. Entende que não é um dia em que você acorda e de repente é o momento certo de falar para esse público. Não é que o sol ficou mais claro ou que você recebeu um chamado divino te avisando que hoje é o dia para você mudar o público. Não, você começa a mudar o público justamente falando para quem você de fato quer atrair e não tendo medo de colocar um muro na sua comunicação e separando quem é o seu cliente e quem não é. Quinto e último, reposicionamento. E reposicionamento exige muita coragem. Não só coragem, mas caixa. A Prada, ela precisou investir antes de mudar. E você também vai precisar investir no seu negócio. Olha, sendo muito transparente, eu empreendo, já fazem 4 anos que eu empreendo e eu cresci muito o meu negócio logo nos primeiros anos dele, continuei buscando esse crescimento cada vez saudável, mais sustentável e previsível. E eu lembro, logo quando eu comecei a empreender, que eu estava conversando assim, eu estava sentada em um sofá muito parecido com esse, estava eu aqui, uma amiga aqui, e eu falei para essa amiga sobre uma mentoria que eu investi, sobre um produto que eu investi, e eu lembro que quando eu falei o valor, na época era 20 mil reais essa mentoria, pensa que hoje eu invisto em produtos de 100 mil, 70 mil, na época era 20 mil, e era um investimento muito alto, muito elevado para mim na época. E eu lembro que eu estava aqui conversando com ela e ela perguntou qual era o valor de investimento e eu falei, são 20 mil. E ela reagiu, ela falou assim, como assim você vai colocar o valor de um carro, da parcela de um carro, em um produto que é uma aula que você assiste? Isso não faz sentido. E para ela aquilo era incabível, aquilo era algo absurdo. Como assim você vai fazer isso? Como assim você vai gastar esse valor? E naquele momento eu entendi que ela não tinha a mesma mentalidade que eu tinha. O negócio ele precisa investir para crescer, investir em pessoas, investir em ferramentas, investir nos detalhes, porque isso vai contar para o crescimento a longo prazo. Então, quando você não tem um resultado que busca, geralmente esse resultado está no investimento que você ainda não fez, está no conhecimento que você ainda não tem, está no repertório que você ainda não está aplicando, vivendo, consumindo. Então, um negócio para crescer, ele precisa investir, não é gasto. Tudo que envolve o seu aperfeiçoamento, tudo que envolve o seu conhecimento, nunca é gasto, é um investimento de fato. E quanto mais clareza você tem de que tudo comunica e que cada conteúdo, cada ação diária contribuem para o seu posicionamento, o quanto antes você começa a ter resultados. Agora, como fazer isso de forma prática? Bom, eu quero te fazer um convite.
Eu tenho um desafio chamado Desafio Pagaria Mais, de 14 dias. Durante 14 dias, você vai executar 14 ações diárias, 14 conteúdos que você precisa fazer e que, ao final dessas 2 semanas, desses 14 dias aplicando, eu te garanto que a sua audiência vai começar a perguntar cada vez mais sobre os seus serviços, sobre os seus produtos. Você vai saber como gerar desejo de fato na prática. Não é nada teórico, é tudo mão na massa. Todo dia você abre a ação do dia, você realiza, você cria, você posta e o resultado aparece. Então, para você que está cansada de só ficar na teoria e de fato quer ir para a prática, na descrição desse vídeo vai ter o link para você garantir o desafio Pagaria Mais. E se você ainda não estava inscrita no canal, não esqueça de se inscrever abaixo, de deixar o seu like e principalmente de compartilhar comigo qual foi o maior insight que esse vídeo te gerou. A gente se vê no próximo.